Eu quero meditar com os irmãos hoje sobre o seguinte tema: a má notícia chegou. E agora? A má notícia chegou. E agora? Eu acredito que, como eu, muitos, se não todos, a maioria, acompanhamos durante as últimas semanas a história do filho da cantora Êxila, com Mateus Oliveira, de 17 anos de idade, que foi acometido por uma meningite, foi internado, entrou em coma, e depois de alguns dias e algumas semanas, com o estado dele se agravando, ele chega a falecer. Cantora Êxila, muito conhecida pelas suas lindas canções. Quantas vezes já fomos edificados pelas suas canções? Quantas vezes fomos tocados pelo Espírito Santo pelas suas canções? Quantas vezes choramos diante das suas canções? Talvez você fez parte, deste movimento, de oração pela vida do Mateus. Talvez você dobrou os seus joelhos e intercedeu a Deus pela vida dele, se unindo assim nesta grande massa de oração, nesta comunhão de oração, neste elo de oração. Mas a má notícia chega. E a notícia para os pais, para os amigos, para os conhecidos, para a família, é a seguinte: Mateus não resistiu, perdeu a sua vida. Quando eu olho para este texto, eu também vejo uma má notícia. Da mesma forma que aconteceu na vida da Êxila e dos seus familiares e amigos. Porque a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus regressa e retorna para Cafarnaum, todos estavam esperando ele com festa. Existia uma grande multidão esperando Jesus com festa, com alegria. Todos estavam esperando Jesus com aplausos, quem sabe, com um sorriso no rosto. Queriam estar perto de Jesus. Quem sabe quando viram Jesus se aproximando, começaram a gritar: é Jesus, é Jesus. Existia festa naquele lugar, à espera de Jesus, do regresso de Jesus. Mas diante de tudo aquilo, e diante de toda aquela festa, diante de todo aquele momento de alegria, alguém se destaca. Se destaca, acredito eu, não pela sua posição como um chefe da sinagoga, não por aquilo que possuía, mas se destaca pelo seu pedido. Diante de toda aquela festa e diante de todo aquele momento de alegria, Jairo chega para Jesus e vai até Jesus e diz: Jesus, Senhor, olha, tem como o Senhor vir à minha casa? A minha filha, ela não está bem. A minha filha, ela está à beira da morte. Nós já fizemos o que tinha que ser feito, nós já corremos o que poderíamos fazer por ela, já fizemos. O que tínhamos que fazer, nós já fizemos. Tem como o Senhor vir à minha casa? Eu preciso do Senhor lá. Eu preciso que o Senhor venha comigo. Eu preciso que o Senhor esteja conosco. Eu preciso que o Senhor esteja lá. E diante disso, uma outra história acontece, que é a mulher do fluxo de sangue, que você conhece muito bem, e não é sobre ela que nós vamos falar hoje. Nós vamos pular esta parte. Nós vamos para o final dela, quando Jesus sente que sai dele a virtude, e aí então Jesus diz, que ela estava curada e tudo mais. E diante disso, alguém chega da casa de Jairo
Alguém chega diante de Jairo e diz: Jairo, olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha acaba de falecer. Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já perdeu o fôlego. Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já não tem mais vida. A sua filha não tem mais vida. A má notícia chegou para Jairo. A má notícia chegou para este homem. Jairo é surpreendido pela notícia da morte de sua filha. A má notícia chegou. E agora? Meu irmão, sabe o que eu aprendo nesse texto? Sabe o que eu aprendo? Eu quero compartilhar com você. A má notícia chega. A má notícia chega. A má notícia, ela bate a porta no momento que nós menos esperamos. A má notícia, ela bate a nossa porta no momento em que nós menos esperamos. A má notícia, ela nos visita. A má notícia acontece. Aí você bate no peito e diz: mas eu sou cristão, eu sirvo a Jesus, eu não aceito a má notícia. Meu irmão, então você não está entendendo o que é evangelho, porque a má notícia chega. A má notícia chega. Existe uma frase de C.S. Lewis que eu acho fantástica e interessante, em que ele diz: por que os cristãos sofrem? Por que a má notícia chega? E ele mesmo responde e diz: por que não sofreria? Por que o cristão não sofreria? Porque estando em Cristo, somos os únicos que realmente podemos lidar com este momento. Por que o cristão não sofreria? Porque estando em Cristo, nós somos os únicos que sabemos lidar com estes momentos. A má notícia chega para Jairo. A má notícia chegou para aquele homem. Mas não é fácil lidar com a má notícia. Não é fácil de aceitar a má notícia. Mas a má notícia chega. É um acidente que acontece com alguém que você gosta ou ama. Mas a má notícia chegou. É em uma visita a um médico que o médico revela a você uma enfermidade que você não estava esperando que acontecesse naquele momento. É a má notícia que chega e nós precisamos saber lidar com elas. É a má notícia que chega e nós precisamos saber como lidar com essas situações, porque ela chega. Quantas vezes você estava na sua casa, no seu trabalho, e tocou o telefone e era uma má notícia? E do outro lado você disse: eu não acredito nisso, mas era uma má notícia. Quantas vezes você na sua casa, ou recebe batendo alguém na porta, batendo palma, ou apertando uma campainha, ó, dizendo: ó, você conhece esse fulano? Ó, você conhece quem é tal pessoa? Ó, uma notícia chegou. E aí? A má notícia chega para nós, como chegou um dia para Jairo. Mas o que eu acho interessante são as palavras de Jesus para Jairo quando a notícia má chega. Quando aquela notícia: olha, Jairo, não incomode mais Jesus, não incomode mais ele, porque a sua filha já morreu. Jesus olha para Jairo, ouvindo aquilo, Jesus olha para ele e diz: olha, Jairo, não tenha medo, então somente creia, e ela será curada. Essas são as palavras de Jesus. E a primeira lição e é neste versículo que nós vamos nos prender nesta noite, versículo de número 50. Quando Jesus ouve as palavras de alguém que chega,
sua filha morreu, não incomode mais o mestre, não incomode mais Jesus. A primeira expressão que Jesus e que Cristo usa é a seguinte: não tenha medo. Ou seja, não temas. Eu preciso entender que quando a má notícia chega, eu preciso descansar. E preciso entender que Ele está no controle de todas as coisas. Essas são as palavras de Jesus para Jairo. Jairo, não incomode mais o mestre, não incomode mais Jesus, a sua filha já morreu, a sua filha já perdeu a vida. As palavras de Jesus foram: não tenha medo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, Jairo, está tudo sob controle. Está tudo sob controle. A palavra medo usada neste texto tem também o sentido de não se ponha em fuga pelo terror. Quando você recebe uma má notícia, o que você faz? Ou pensa em fazer? Sair correndo, não é? Tamanho desespero, tamanho sofrimento, angústia, quem sabe? Mas eu preciso entender que mesmo diante da má notícia, o Senhor continua no controle de todas as coisas. O Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas. Meu irmão, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros com a gente. Quantas vezes alguma coisa aconteceu na nossa vida e que nós achamos que Deus perdeu o controle? Quantas vezes alguma coisa acontece na nossa vida e nós falamos: Deus, mas o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Quantas vezes isso chega na nossa vida e nós indagamos Deus: Senhor, mas o Senhor não está no controle. Ele está no controle. Ele continua no controle. Ele continua estabelecendo o seu domínio, o seu governo. O seu governo. Ele continua estabelecendo o seu governo. Somos abordados, somos interpelados pelas situações mais angustiantes, que muitas vezes a nossa alma grita. A nossa alma se agita. Em momentos da nossa vida que nós mergulhamos no mais profundo abismo. Existem momentos na nossa vida que nós mergulhamos no mais profundo oceano. Mas nada tão profundo, meu irmão, que a misericórdia de Deus não possa alcançar sobre nós. Eu preciso entender que o Senhor está no controle. E como é bom quando nós nos deparamos, e quão aliviador quando sabemos que existe alguém no controle de algo, não é? Isso é aliviador. Isso nos alivia quando sabemos que existe alguém no controle de alguma coisa ou de algo. Entra em um ônibus, em que esse ônibus ele não tem o seu condutor, né? Um ônibus descontrolado, sem controle. Agora, quando entra alguém ali que domina, que sabe o que está fazendo, aí dá aquela aliviada, não é? É assim. A má notícia chega, mas nem por isso Deus perdeu o controle. A má notícia chega, mas Deus continua no controle para nos encorajar, meu irmão. Deus, Ele continua no controle para nos dar força. Deus, Ele continua no controle para nos direcionar. Ainda que venhamos a ficar confusos, o Senhor, Ele está no controle para nos direcionar.
O Senhor, Ele está no controle para nos consolar. E esse consolo só vem da parte dEle. A má notícia chega, mas o Senhor continua no controle para nos dar o amparo que precisamos. O Senhor, Ele continua no controle para nos dar o alívio. Nós precisamos entender isso. Quem sabe foi a pior notícia que Jairo escutou: a morte de sua filha. Quem sabe aquelas palavras entram na alma de Jairo, no coração de Jairo como uma flecha. Aí Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não tenha medo. Em outras palavras, Jairo, eu estou no controle. É interessante como Jesus usa as palavras, não é? Imagine, Jairo, escutando as palavras de Jesus, a filha dele estava morta e Jesus olha para ele e diz: não tenha medo. Imagine comigo, na viúva de Naim, o cortejo acontecendo, Jesus chega para aquela mulher, olha para ela e diz: não chore. É interessante como Jesus age, como Jesus faz. Mas Ele continua no controle de todas as coisas, meu irmão. Ele não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle, Ele continua no controle, Ele está governando e Ele governará para todos sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Segundo lugar, quando a má notícia chega, o que fazer? E agora? Não deixe a má notícia abalar a sua fé. Jesus segue usando as expressões: tão somente creia. Imagina, a filha de Jairo está morta, a má notícia chegou. Aí Jesus olha para Jairo: olha, então somente creia. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olhe, exercite a sua fé. Meu irmão, quantas vezes a má notícia chega e nós deixamos que esta má notícia abale a nossa fé? Quantas vezes a má notícia chega e nós deixamos que ela cause um estrondo na nossa fé? Quantas vezes diante da má notícia a nossa fé ela fica tão abalada que nós começamos a encher a nossa mesa com os porquês diante de Deus. Por quê? Por que o Senhor permitiu? Quando não falamos, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso acontecer? Por que o Senhor não deu um jeito? Não é assim? Usamos as palavras do homem da cruz, não é? Se tu és o Cristo, desce. Quando a má notícia chega, muitas vezes indagamos Deus: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A nossa fé é abalada. Quantas vezes as pessoas estão dentro da igreja e a má notícia chegou e o impacto foi tão forte que se perderam no meio do caminho? As palavras de Jesus para Jairo: olha, creia, Jairo, creia. A má notícia, meu irmão, não deve abalar a nossa fé. Uma fé abalada gera o desânimo. Uma fé abalada gera incredulidade. Uma fé abalada gera um coração duro. Uma fé abalada gera revolta. Quantas vezes nós encontramos pessoas que algo aconteceu, a notícia má, a notícia ruim bateu a porta e elas se revoltaram contra Deus. Se revoltaram contra Deus.
A fé foi tão abalada que elas se voltaram contra Deus. Deus, eu não acredito mais em Deus, senão Ele não permitiria isso acontecer na minha vida. Certa vez, conversando com alguém, chamando para vir à igreja, convidei, vamos para a igreja. A pessoa me disse as seguintes palavras: eu não vou, porque quando eu precisei de Deus, Ele não me atendeu. Quantas pessoas, diante da má notícia, não conseguem administrá-la a ponto de negar a Deus com as suas palavras, negar a Deus com as suas atitudes. A má notícia chega para Jairo. A má notícia bate a nossa porta em todos os momentos, meu irmão. A má notícia vem. Mas quando a minha fé está alicerçada em Cristo, nada pode me abalar, porque a minha fé está nele. Essas são as palavras de Cristo. Olha, Jairo, creia somente, deposite a sua fé, acredite, independente da notícia, independente do que foi dito a você, creia. Independente de qual foi a notícia que chegou, creia. Independente de qual é o momento que você está passando, exercite a sua fé. Viva pela fé. Independente do momento que você está enfrentando, exercite-a. Não negue o Senhor com palavras. Não negamos o Senhor, não devemos negar o Senhor com as nossas atitudes diante de uma notícia má. Terceiro e último lugar, e a última expressão de Jesus. Quando a má notícia chega, a sua filha está morta. Não incomode mais o mestre. Não incomode-o. A última expressão de Jesus para Jairo é a seguinte: e ela será curada ou salva. Ela será curada ou salva. Sabe o que eu acho interessante? Eu vejo Jesus querendo dizer para Jairo assim: Jairo, a vida dela está nas minhas mãos. Sabe o que eu entendo nesse texto? É que diante de uma notícia má, diante de um momento mau, o que deve prevalecer não é a minha vontade. O que deve prevalecer não é a vontade das pessoas que estão à minha volta. A vontade que deve prevalecer é a vontade do Senhor. Terceiro lugar, diante de uma notícia má, quando a notícia má chega ou chegar, continue confiando na soberania de Deus, porque Ele é soberano. Só que essa soberania, este poder, ele é tanto para fazer como para não fazer. Quando Jesus diz e ela será curada, Jesus está dizendo: olha, a vida dela está nas minhas mãos. Eu tenho poder. Eu posso fazer. Mas também posso não fazer. É interessante. Esta é a soberania de Deus. E diante da notícia ruim e da notícia má, eu preciso entender isso. Que não é a minha vontade que deve prevalecer, não é a vontade das pessoas que estão à minha volta que deve prevalecer, mas é a vontade do Senhor, é a vontade de Deus, é a vontade dEle. E sabe por que muitas pessoas se frustram diante de uma notícia má, em que acham que Deus deveria ter feito,
porque colocam as suas expectativas naquilo que queriam e não naquilo que Deus quer. E aí? Jairo cura ela, ou melhor, Jesus cura ela. Mas do outro lado nós temos o caso dessa semana que Deus não curou. Mas que prevaleça a soberania de Deus, que prevaleça este amor soberano, que prevaleça esse cuidado soberano, e que prevaleça este governo absoluto de Deus, esta soberania que nós cantamos, que nós pregamos, e que realmente seja feita a vontade do Senhor, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É a vontade dele que prevalece. É a vontade do Senhor que deve prevalecer. Meu irmão, e nem sempre nós vamos entender a vontade de Deus. Nem sempre. Se tem momentos na minha vida, que acontece na sua vida, e você chegar para mim e falar: pastor, por que Deus permitiu? Eu vou olhar para dizer, vou olhar para você e vou falar: olha, não sei. Eu sei que tem um propósito, mas eu não sei. São os propósitos de Deus, são os propósitos dele, e o Senhor é firme nos seus propósitos. Ele tem os seus propósitos na nossa vida. Nem sempre nós vamos entender a vontade soberana de Deus, mas Ele continua soberano. Não é uma soberania parcial, é uma soberania total. E aí então eu me deparo com as palavras da Eichla em sua rede social, em que ela expressa suas palavras depois da morte do seu filho. E eu confesso, meu irmão, meu Deus, que palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Ela escreve assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E continua: obrigado a todos que nos cobriram com suas orações. Ele está com o Senhor. Não cabe a nós questionar. Deus é soberano, e nós vamos seguir adorando e servindo a este Deus perfeito em sua soberana vontade. É isso. É isso. Ele é soberano. Ele não perdeu o controle, ele continua no controle. Ele continua no governo, e ele está no domínio de todas as coisas. A má notícia não deve abalar a minha fé. E diante da má notícia eu preciso entender que Ele é soberano. Que possamos realmente entregar ao Senhor o reconhecimento desta soberania